Essa palavra começa com o Senhor Jesus despedindo uma multidão. Que multidão era essa que Jesus despedia? A multidão que estava na multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos já leram essa história? Que Jesus pega 5 pães e 2 peixes e alimenta algumas milhares de pessoas. Então, nessa ocasião, Jesus estava exatamente despedindo essa multidão. E ele libera uma palavra para os discípulos, dizendo: olha, vão entrando no barco, vocês, e vão indo na frente, que logo depois eu vou. Jesus termina de despedir a multidão, os discípulos já estavam no mar. Jesus não vai diretamente para o mar, mas a Bíblia fala que Jesus vai para o monte. Orar a Deus, buscar a Deus, clamar a Deus. Sabe, meus amados e queridos irmãos, se queremos uma vida abençoada, nós precisamos aprender a ter uma vida de oração. Você repara que nem o próprio Senhor Jesus, nem o próprio Salvador da nossa alma, viveu uma vida sem orar. Nós precisamos ser homens e mulheres que oram a Deus. Você pode falar bem, você pode ser muito inteligente, você pode ser muito capaz. Se você não tem uma vida de oração, provavelmente os sonhos vão se frustrar e não se tornarão realidade. Então, aqui tem algo interessante, irmãos, que os discípulos eles entram e eles vão na direção que Jesus aponta. E aqui tem muita coisa que nós podemos entender. Primeiro, Jesus não tinha ido ainda, ele mandou os discípulos irem na frente. Eu creio que o coração dos discípulos era: eu queria ficar mais um pouco aqui com Jesus. Mas já que ele nos manda, nós vamos. Amados e queridos irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, mesmo quando a voz dele é o oposto do nosso querer, do nosso desejo. Então, às vezes, Jesus vai nos dar algumas orientações, ou até mesmo algumas ordens, porque Ele é Senhor. Você vai dizer assim: meu Deus do céu, mas era tudo que eu não queria. Mas é o que Ele está me convidando a fazer. Mas é o que Ele está me chamando a fazer. Nem sempre quando Deus nos dá uma ordem, Ele vai nos dar junto o desejo de obedecer. Muitas vezes não. Há alguns anos atrás, eu discipulava um jovem, e esse jovem teve uma vida de muitos altos e baixos. Na ocasião, ele já tinha 15 internações em um hospital psiquiátrico, clínicas de reabilitação, tinha problemas sérios com drogas. E esse jovem, um dia, ele chegou ali na igreja para abrir o coração para mim. Ele ia na igreja todos os dias de manhã orar. E ele abriu o coração para mim e ele disse: pastor, eu ando com vontade de usar droga de novo. E eu conversei com ele e disse: isso não tem problema nenhum tu ter vontade. E falei abertamente com eles, como os irmãos me conhecem, sabem que eu sou um tanto quanto direto. Mas não tem problema nenhum tu ter vontade. Afinal de contas, tu não tem problema mental. Tu sabe o resultado que vai te levar à droga. Então, se tu te submeter a todas as tuas vontades, tu vai andar feito um louco pela rua. Porque às vezes alguém te xinga por vontade de ir lá dar um murro. E aí eu usei esse exemplo, eu disse: toda vez que eu tenho vontade, eu vou sair fazendo qualquer coisa, amanhã meu celular desperta às 6 da manhã. Você acha que eu vou estar com vontade de levantar e sair para trabalhar empolgado, contente, dando pulo de alegria? Por favor, queridos. A maioria de nós vai porque tem que ir, faz porque tem que fazer. Então, por que quando Deus nos dá uma ordem, a gente diz assim: mas eu estou com vontade de fazer diferente? Então, Jesus libera uma palavra para os discípulos dizendo: vai. Não tenho tempo, mas não quero, não gostaria, não sei o quê. Se eles quisessem não ir, tudo bem. Mas eles iam perder o melhor, que é a oportunidade de obedecer a Deus. Amados irmãos, quantas vezes Deus nos libera a palavra? Deus nos dá uma orientação e nós desobedecemos. E quando a gente desobedece, quem perde não é Deus, quem perde é nós.
Aí a gente se frustra, aí a gente se enche de problema, aí a gente se enche de angústia. E quando a gente se enche de problema, a gente corre para onde? Para Deus. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me socorre, meu Deus, me transforma, meu Deus, isso, meu Deus, é aquilo. Amados, tem uma frase que diz que é melhor prevenir do que... Uso outra frase que é bíblica e é boa, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando Deus nos dá uma palavra, não nos cabe dizer, é assim, é assado, é desse jeito, é daquele. É melhor obedecer a instrução do Senhor. Estamos fazendo 11 anos de igreja. Se você disser assim, pastor, nunca te deu vontade de pegar tua família, o carro e desaparecer? Um monte de vezes. Várias vezes. Achar outra coisa para fazer, morar em outro estado. Jesus me deu o privilégio de conhecer alguns estados, alguns países. Não te deu vontade de sair? Claro que me deu. Mas o que me prende aqui? Obediência. Há uma palavra que Deus me deu. Há uma instrução que Deus me deu e eu tenho clareza. E você pode ter certeza que eu poderia morar em vários estados ou em várias cidades, mas eu nunca teria a plenitude que eu tenho aqui. Não porque aqui é melhor ou pior, mas porque aqui eu estou no lugar da obediência. Às vezes você procura satisfação no teu próprio entendimento, mas a satisfação verdadeira está em você aprender a obedecer a voz do Senhor e confiar nele. Outra coisa interessante, eles sobem no barco, Jesus mandou, ele diz, olha, vamos para lá. E quando eles entram, a Bíblia fala que o vento era contrário. Amados irmãos, quantas vezes nós somos inocentes ao ponto de dizer assim, não, Deus me mandou ir para lá, é de vento em pouco. Vai ser tudo barbada, vai ser tudo fácil, é tudo tranquilo, é tudo simples. Não era engano, queridos. A Bíblia fala o que? Largo e espaçoso, isso é fácil, é o caminho que te conduz à perdição. Estreito e apertado, isso é difícil, o caminho que te conduz à salvação. Então, nós precisamos entender que muitas vezes obedecer a Deus é andar contra a multidão. Às vezes obedecer a Deus é remar contra a maré. Às vezes obedecer a Deus é pedalar contra o vento. Para obedecê-lo. Para nos mantermos firmes no propósito do Senhor. Jesus apontou o destino, mas nunca disse para os discípulos que o vento ia ser a favor ou que seria fácil de chegar. Com Jesus, irmãos, é um livro aberto. Jesus disse o quê? No mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Nós conhecemos o final da história. Então, muitas vezes nós esperamos aquele vento a favor, que vai ser fácil. Muitas vezes nós esperamos as facilidades, mas nem sempre elas vêm. Às vezes obedecer é dificultoso, mas isso não pode nos impedir de obedecer. Bom, no alto da madrugada, os discípulos apavorados, o barco sendo coberto pelas ondas, e às vezes nós pensamos em barco, pensamos num grande barco pesqueiro. Nessa ocasião, nós podemos pensar num bote, uma embarcação pequena, 3, 4 toneladas. E os discípulos desesperados, e daqui a pouco os discípulos no meio daquela tempestade, eles começaram a ficar com medo da morte, dizer, olha, a gente vai morrer, a gente está perdido, olha, estamos numa situação terrível, e daqui a pouco ao longe eles percebem que alguém vinha caminhando, em cima das águas. Meu Deus do céu. Imediatamente a primeira resposta deles qual foi? Fantasma que está vindo. Por que eles têm essa resposta no coração deles? Porque havia um conto antigo que dizia que quando um pescador, na época, visse um fantasma, é porque eles iam morrer. Então eles estavam com aquele entendimento, nós vamos morrer, o barco vai afundar, a tempestade nos venceu. A primeira coisa que eles viram, o que era? A confirmação daquilo que estava no coração deles. Fantasma, como nós dissemos, vamos morrer. Às vezes, queridos, nós estamos tão submersos nos nossos problemas que a gente não consegue ver o agir de Deus, o fluir de Deus na nossa vida, por conta da quantidade de problema que nós estamos enfrentando. Eles começam a caminhar e daqui a pouco Jesus dá um brado dizendo, ei,
Sou eu. Vocês não precisam ter medo. Sou eu, não temam. Creio que a paz já invade o coração daqueles homens, porque recém eles tinham saído do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A paz invade o coração daqueles homens e Pedro responde dizendo: Senhor, se és tu, manda eu ir junto contigo aí caminhando em cima das águas. Uma resposta um tanto quanto inesperada, por sinal. Quando nós lemos sobre Pedro, ele é uma incógnita. Você nunca sabia o que ele ia fazer. Uma pessoa difícil de decifrar os seus próximos passos. Pedro diz: Senhor, se é você, manda eu ir aí contigo. E Jesus diz assim: vem, pode vir. Então a Bíblia fala que Pedro, com coragem, desce da embarcação e começa a caminhar sobre as águas. E vai ao encontro de Jesus. Não existe nada impossível para Deus. Não existe um limite para Deus. Não existe milagre que Deus não possa fazer. Portanto, em qualquer momento, se Deus te disser assim, vem. Não existe barreira, não existe tempestade, não existe muralha, não existe mar que seja capaz de parar o que Deus quer fazer. Então você percebe, queridos, que tinha tudo para dar errado. Afinal de contas, Pedro era gente, e gente não caminha em cima da água. Mas por que deu certo? Porque Jesus falou, vem. Porque Jesus disse, pode caminhar. E Pedro escolheu obedecer. Amados, quando nós aprendemos a obedecer às instruções do Senhor, nós temos uma vida de experiências extraordinárias com o agir de Deus, com o mover de Deus e com a glória de Deus na nossa vida. Pastor, eu não tenho vivido milagre. Pastor, eu não tenho vivido coisas lindas. Pastor, eu não tenho vivido coisas extraordinárias. Eu preciso te perguntar, qual é o teu nível de obediência ao Senhor? Porque isso vai definir o tanto de experiências que você terá. Então Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas em um determinado momento, sabe aquele momento de descuido? Sabe? De distração. Eu tenho uma pregação chamada Distração Traiçoeira. E ela mais ou menos fala que o diabo não precisa te matar, ele só precisa te distrair. Porque você morre automaticamente se estiver distraído. Bom, naquele momento de distração, eu não sei se cai um raio ou um vento forte, Pedro para de olhar para Jesus. Quando ele para de olhar para Jesus, ele começa a se submerger. Só que quando ele começa a afundar, vocês se lembram que quando Jesus estava vindo, eles gritaram, é um fantasma, porque eles gritaram com medo, e esse grito foi com base no medo que eles tinham no coração deles. Agora, quando Pedro afunda, foi diferente. Quando Pedro afunda, ele diz, Senhor, me salva, e ele dá um grito. Não um grito de medo, mas um grito de fé, porque agora ele sabia que Jesus estava ali. Agora ele sabia que a presença do Senhor estava naquele lugar. Mas se nós podemos entender algo com essa palavra, toda vez que os nossos olhos estão em Jesus, Ele nos dá poder para andar sobre as águas, se firmado estamos na palavra dEle. O problema é que muitas vezes a gente se perde nas distrações. As distrações dos problemas, as distrações da fadiga, as distrações do cansaço, as distrações das possibilidades, as distrações que muitas vezes você olha para os lados e você afunda de novo. Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, é tempo de andar sobre as águas. O primeiro entendimento que eu tive Senhor, nós como igreja precisamos estar com os nossos olhos focados em Ti, fundamentados na Tua palavra, com uma fé cega, no sentido de
medir ou pensar com uma fé que chega a ser utópica de Deus mandar e a gente obedece. Porque eu tenho certeza que quando Jesus falou para Pedro dizendo vem, se Pedro pensasse 5 minutos, ele não ia. Que ele ia dizer, eu conheço o mar, eu conheço a tempestade, eu conheço as águas, se eu pisar eu afundo. Mas ele não se distraiu com os pensamentos, porque os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus. E ele continua caminhando sobre as águas. Eu quero convidar você nesse tempo, a você andar sobre as águas. Não porque eu estou mandando, não porque eu tenho poder para isso, mas porque Jesus está dizendo vem. Porque nem todas as tempestades que você enfrenta, ou as tempestades da vida, nem todas as tempestades Jesus vai acalmar agora. Algumas Jesus vai ter que te ensinar a lidar com elas. Primeiro Pedro anda sobre a tempestade. Como quem diz, Jesus é capaz de andar sobre a tempestade. Jesus é capaz de andar sobre a crise. E mais do que isso, Ele é capaz de me fazer andar junto. Depois que Pedro e os discípulos têm esse entendimento, Jesus sobe no barco, Ele olha para o vento e fala assim, ó, shh. Ele olha para o mar e fala assim, ó, shh. O vento para e o mar se acalma. Mas nisso, os discípulos já tinham tido uma experiência do que é andar sobre a crise, do que é caminhar sobre as águas, do que é caminhar sobre a tempestade. Quem sabe a sua tempestade não foi acalmada por Cristo ainda, porque Jesus está te dizendo assim, vem cá, vem caminhar comigo, e você está dizendo, Senhor, primeiro a tempestade acalma, e Jesus está dizendo, não, primeiro você caminha comigo, e você está dizendo, Senhor, primeiro a crise passa, e Jesus está dizendo, não, primeiro você caminha comigo, e você está dizendo, Senhor, primeiro eu quero ver as águas ficar firme, e Jesus está te dizendo, coloca o pé que eu afirmo as águas. Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que nos últimos dias o meu justo viverá pela fé. O que é fé? É você crer naquilo que os teus olhos ainda não estão vendo, crendo que daqui a pouco você vai ver. Jesus está nos chamando para andar sobre as águas. O que é isso? É você ter fé em coisas extraordinárias que Deus está fazendo nesse tempo. Mas a fé não me faz agir depois que eu vejo, a fé me faz agir depois que eu ouço. Pedro, vem. As águas ficou dura ainda? Claro que não. Só vai ficar quando meter o pé. Ele mete o pé e a água firma e ele consegue caminhar. Jesus está nos chamando nesse tempo para andar sobre as águas. Pastor, eu sou uma pessoa que a crise me para. Pastor, eu sou uma pessoa que a dificuldade me bloqueia. Pastor, eu sou uma pessoa que qualquer circunstância ruim me trava. Amados, quem sabe essas circunstâncias estão vindo na tua vida para você aprender a lidar com a vida. Porque se alguém te falou que a vida é um mar de rosas, ele te enganou. Nós não estamos no Alice no País das Maravilhas, nós estamos no planeta Terra. Aqui tem pecado, aqui tem muita coisa ruim. E se você espera que você andar com Deus, Ele vai te colocar dentro de uma bolha e nada de ruim vai te tocar ou chegar perto de você, isso é mero engano. E qualquer pessoa que te falou isso está te mentindo, independente do credo que ela tenha. Aqui a gente passa por dificuldade, aqui a gente passa por aflição, mas com Jesus nós temos o entendimento que nós podemos passar por isso tudo e vencer, porque Ele venceu. Jesus está com a mão estendida dizendo, vem. Pastor, eu afundei. Jesus está com a mão estendida para te tirar desse submerso que você se meteu. Eu quero orar por você. Eu já quero convidar as meninas da dança para estarem prontas. Mas eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Quantas vezes nós falhamos quando Jesus nos chama para estarmos com Ele e nós dizemos, Senhor, depois que a tempestade passar, eu vou. Senhor, depois que a situação melhorar, eu vou. Senhor, quando a luta terminar, eu vou. Senhor, quando a aflição acabar, eu vou. Não, queridos.
Jesus está te chamando. Primeiro você caminha sobre a aflição. Primeiro você caminha por cima da crise. Primeiro você caminha por cima da dificuldade. Depois ele entra no barco e acalma isso tudo. Porque a tempestade, nesse caso aqui, não era um imprevisto, era o plano de Deus para que os discípulos pudessem reconhecer o poder de Jesus. Muitas tempestades na tua vida, muitas dificuldades na tua vida são frutos de atitudes inconsequentes que você teve, que nós tivemos. Mas tem muita tempestade na tua vida que é Deus usando essa tempestade para te amadurecer, para acrescentar na tua fé, para te fazer alguém maior, para te fazer alguém mais fortalecido nele. E essa tempestade você não pode esperar passar para você estar com Cristo, para você andar com Cristo. Jesus está te chamando hoje, Jesus está te chamando agora. A tua resposta vai definir para onde você vai. Que nós possamos andar com Cristo, que nós possamos buscar a Cristo, que nós possamos nos render verdadeiramente a Cristo, com uma vida de entrega, com uma vida de renúncia, com uma vida de busca pela face do Senhor, em nome de Jesus.